Olá, princesas! Tudo bom? O nosso vídeo de hoje é sobre um tema muito interessante e muito legal, que é como estudar a Bíblia. Tem uma coisa muito importante que eu tenho que falar antes de mais nada aqui pra vocês. Eu percebo que muitos pastores e muitos líderes não ensinam isso nas igrejas e tem que ser explicado direitinho, que é a Bíblia não tem que ser apenas lida, ela tem que ser estudada. A Bíblia, gente, é um livro muito antigo, escrito em uma outra época, em uma outra cultura. E assim, a pessoa, o autor que estava escrevendo, estava vendo um contexto geral diferente do nosso de hoje. E tem muitas comparações, muitas frases, muitos ensinamentos que são ligados ao que ele vivia na época, ao que ele entendia na época. Então, como hoje eu vou entender tudo se minha mente, meu conhecimento é muito diferente daquela época. Então, se você quiser realmente entender todos os mistérios, tudo que o autor quis dizer, tudo que Deus quer falar com você, através da Bíblia, você tem que estudar. Você precisa ter consciência disso. A Bíblia tem que ser estudada, não só lida. Outro ponto também é que se você é nova na igreja ou novo no evangelho, não sabe muita coisa, como é que eu vou começar a ler a Bíblia? Comece pelo Novo Testamento. Por quê? O centro da história da Bíblia, do começo ao fim, é Jesus. Então, se você começar lendo o Novo Testamento, os Evangelhos, você vai conseguir entender mais a história de Jesus, que é o pilar de tudo que a Bíblia ensina. Fora que a linguagem dos Evangelhos do Novo Testamento em si é mais fácil de entender do que a do Velho Testamento. O Velho Testamento, gente, qual o problema de começar no Velho? Gênesis e Êxodo, ok, show, é legal. Mas quando entra em Levítico, Número, Deuteronômios, fica uma linguagem mais difícil e ficam umas leis daquela época da cultura judaica que você fica, tá, o que tem o boi, o que tem o jumento, por que eu não podia fazer isso, por que eu não podia fazer aquilo? Tudo isso tem um significado, mas é bem difícil de entender, ainda mais se você está no começo da fé, está no começo da compreensão da Bíblia. Entende? Por isso que o ideal é começar pelo Novo Testamento. Alguns livros do Velho que eu acho legal você ler de qualquer forma é Salmos e Provérbios. Provérbios, inclusive, tem 31 capítulos, dá pra você pegar um mês que tem 31 dias e cada dia ler um capítulo. E aos pouquinhos você vai amadurecendo, você vai aprendendo, aí você vai pro Velho, para realmente se aprofundar no Velho Testamento. E um ponto bem importante que não pode faltar quando você for estudar a Bíblia é orar antes. Tem um versículo mesmo, não estou lembrando qual que é, mas que fala que o Espírito Santo dá discernimento para você conseguir entender. Então peça a Deus esse discernimento para Ele te iluminar, para você conseguir ver os segredos e os tesouros que a Bíblia esconde. Quando você sentir que uma coisa fica assim na sua cabeça, pô, esse versículo não sai da minha cabeça, volta ali e presta atenção, leia de novo e vá orando que Deus tem uma coisa para te ensinar naquele versículo. E assim, é muito gostoso estudar a Bíblia. Dá prazer. Se você não tem esse prazer, peça a Deus esse prazer. E quanto mais você estudar, mais você vai querer. A Bíblia é assim, isso é muito gostoso. Agora um ponto também muito importante é a tradução da Bíblia que você vai ler. Gente, a Bíblia foi escrita, a maior parte, em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento em grego. Então, quando ela foi traduzida para o português, houveram várias traduções. E a principal e a mais conhecida é a Almeida, que é até dessa Bíblia aqui. A Almeida é revisada e corrigida. E ela é mais complexa e mais rebuscada. Tem uma linguagem mais difícil de entender. Mas você não precisa ficar só com ela. Existem muitas outras Bíblias. Tem a mais simples de todas, é a NTLH, que é a linguagem de hoje. Que ela é bem simples de entender. Se você não tem noção de nada da Bíblia, quer começar a estudar ela agora, ter uma versão dessa vai te ajudar bastante. Só que, o que eu, Raquel, recomendo? Eu gosto mais da intermediária, nem muito rebuscada e nem muito simples, porque a simples, às vezes, por ser tão facinho, ela perde a riqueza de detalhes, a profundidade de algumas passagens. Então, pega no meio, que é a King James, que vocês sabem que eu amo, e a NVI. E eu também indico super uma Bíblia de estudo. Se você puder ter até mais de uma, ajuda, porque aí quando tem na uma, você busca na outra. Quando eu faço estudo aqui pra vocês, eu procuro nessa Bíblia de estudo, procuro na King James, eu vou procurando em vários lugares para poder ter uma noção, uma visão melhor sobre o assunto. Sabe, Bíblia de estudo é maravilhosa, tem comentários embaixo te ajudando a entender algumas partes que você não conseguiu entender. Atrás, normalmente atrás da Bíblia, tem muita coisa, tem a conversão das moedas, tem concordância. Gente, a concordância temática pode ter em algumas Bíblias,
Ou pode ser até um livro separado, se você quiser comprar uma concordância bíblica, tu compra que vale super a pena. Então lá estão várias palavras, aí você vai na palavra que você quer e do lado tem várias referências bíblicas falando sobre aquilo. É muito rico, é muito bom. Tem muitas bíblias que tem mapas coloridos, mapas com as viagens de Paulo, mapas sobre as tribos de Israel. Super bom, super válido para você conseguir visualizar aquilo que você está lendo. Então eu indico bastante que você tenha pelo menos uma bíblia de estudo, vai te ajudar muito. Mas agora vamos para as formas de estudar a Bíblia, as formas que eu estudo, que eu quero passar para vocês. A primeira delas é por tema. É uma que eu faço muito para fazer vídeos aqui para vocês. Você pega um tema, por exemplo, perdão. Aí você escreve lá, perdão como tema. E você vai ter dois jeitos de estudar. O primeiro é por perguntas. Eu trouxe até um exemplo para vocês de um estudo que eu fiz aqui pro canal sobre dízimos e ofertas. Como é que eu fiz esse estudo? Perguntando, o que é dízimo e oferta? Aí eu expliquei o que era e coloquei uma referência bíblica. Onde que fala sobre dízimos na Bíblia? Aí eu respondi, coloquei uma referência. É verdade que só se fala de dízimos no Velho Testamento? Coloquei uma explicação e coloquei uma referência. Então essa é uma forma muito bacana de estudar, ainda mais quando você não sabe nada sobre aquele assunto. Você está meio que descobrindo, sabe? É o primeiro jeito. E o segundo jeito é por tópicos. Eu sou a garota dos tópicos, seja na faculdade, seja em roteiro para vídeo, para estudar a Bíblia, eu gosto muito de tópicos. Eu acho que fica uma coisa organizada. Organiza meus pensamentos, minha mente, meu jeito de entender. Mas como é que eu vou montar esses tópicos, Kel? Como é que eu vou saber qual referência bíblica fala sobre perdão, por exemplo? Então, eu vou dar duas dicas para vocês sobre isso. A primeira é você pegar uma Bíblia que tenha concordância temática, que eu conversei com vocês. Se você não tiver na Bíblia, você pode procurar se tem algum livro na sua casa que tem. Aí você vai lá, procura o nome, por exemplo, perdão. Aí quando você achar perdão, do lado tem várias referências sobre perdão na Bíblia. Aí você abre aquela referência, por exemplo, lá em Reis, capítulo 4, versículo 11. Estou chutando qualquer um. Aí você pega aquele versículo, lê, tira uma conclusão sobre ele e isso vai virar um tópico. Essa conclusão que você tirar vai ser um tópico e do lado você vai colocar a referência de onde você tirou essa conclusão. Aí beleza, vamos para outro versículo. Aí nesse versículo você vai, tira uma conclusão que você entendeu, faz mais um tópico e põe a referência. Às vezes um versículo só gera vários tópicos, porque ele é muito rico. Aí se você falar, Kel, não tem jeito, não tenho nenhuma concordância aqui em casa. Tem o santo Google. Você vai no Google, coloca perdão, Bíblia. Eu sempre faço assim, se eu quero um tema, eu coloco o tema e coloco Bíblia do lado. Aí, principalmente naquele site Bíblia On, até se você quiser ir direto nele, você também pode. Lá sempre tem versículos sobre o tema. Entende? Aí tá lá, versículos, perdão. Aí você vai olhando, tem um monte de versículos. Você pode ir lendo e fazer uns tópicos, como eu acabei de falar pra vocês. Então, assim que você vai conseguir tirar conteúdo para montar o seu estudo. E às vezes, se você tiver sem inspiração nenhuma, eu faço isso. Quando eu tô tipo sem ideia, eu só tô com um tema, mas não tenho ideia nenhuma do que escrever, eu vejo vídeos, eu leio sobre o assunto, leio outros estudos, aí vai vindo ideias, pô, flui que é uma beleza. Outro jeito que você pode fazer estudos é por personagem. E eu costumo fazer isso principalmente com mulheres inspiradoras que tem aqui no canal, que é uma série que eu falo sobre várias mulheres da Bíblia. Sobre Ruth, sobre Raquel, sobre a rainha de Sabá, sobre Sara. Gente, em relação a essa referência bíblica, tem alguns personagens como Ruth, Esther. É um livro inteiro falando de Esther, é um livro inteiro falando de Ruth. Outros são alguns capítulos, sabe? Por exemplo, José, são alguns capítulos do final lá de Gênesis. Mas tem outros que são picadinhos, que fica difícil. Por exemplo, Maria, mãe de Jesus. Não tem assim só não tem só um trecho, alguns capítulos que falam sobre ela. É meio picado, espalhado nos evangelhos. O que eu faço então, Kel? Mesmo esquema que eu ensinei antes. Você pode ir na sua concordância temática e procurar Maria. Lá vão ter várias referências sobre Maria. Aí você pega e estuda em cima disso. Ou você vai lá no Google, coloca Maria, Bíblia. E vai ter os versículos que falam sobre Maria. Aí você pega ali e também faz isso. Como é que eu faço? Tem dois jeitos também. O primeiro é com características. Aí você vai estudando a história da pessoa e das atitudes dela você vai extraindo as características boas que ela fez ou até ruins e tira lições disso. Ah, eu devo fazer como ela fez, porque ela foi esforçada, ela foi assim. Ah, ela foi uma pessoa que não ligou para a opinião de Deus, então não devo fazer assim. Então são só características. Esse de Rebeca eu lia, colocava a referência do lado e tirar uma característica sobre a personagem principal. O outro jeito que você pode estudar a personagem é por fatos. Por exemplo, o de Sara. O de Sara eu coloquei aqui no começo as características dela, sim. A referência também, ó, 11:23.
Sara, mas depois eu fui colocando alguns fatos que aconteceram na vida dela. Em cima desses fatos eu tirei lições, como estar no lugar errado, ela era esposa do pai da fé, mas ela não era mãe da fé. O riso de Sara, qual a marca que você deixa nas pessoas? Então eu peguei fatos da vida de Sara e tirei lições. Então quando você estuda um personagem, você pode estudar por características ou por fatos. Isso você lê na história, o que você sentir que é mais fácil, o que você sentir vontade de fazer, você faz do jeito que você quiser. Então a primeira forma de estudo é por tema, e você pode fazer perguntas ou só por tópicos. O segundo é por personagem, você pode fazer por características ou por fatos. O terceiro é por versículo. Por exemplo, eu tenho aqui no canal uma série que é Mulher Virtuosa, e cada episódio, cada vídeo é sobre um versículo do capítulo 31 de Provérbios. Então, por exemplo, esse aqui é o versículo 11. O que eu fiz? Eu coloquei aqui Mulheres Virtuosas 2, Confiança, versículo 11. Eu coloquei várias traduções do mesmo versículo. Isso abre muito a sua mente. Você consegue entender melhor o que a pessoa, o que o autor quis dizer, vendo várias traduções. Então eu sempre faço isso. E aí você escolhe uma lição ou uma palavra-chave daquele versículo que você quer se aprofundar. No caso desse aqui da Mulher Virtuosa, eu escolhi a palavra confiança. É bacana quando você escolhe uma palavra-chave, você olhar a tradução dela no dicionário, porque aí você consegue entender melhor o que aquilo quer dizer. Aí eu coloquei aqui a definição e algumas perguntas em relação a isso, refletindo, colocando aquilo em relação às nossas vidas, aplicando aquilo na nossa vida. E levantei uma questão, que é como ser confiável. Aí nisso eu mergulhei. Você tem que ser responsável, você tem que ser madura, você tem que saber pensar por si mesma, e mergulhei tudo isso em cima de um versículo, que é o versículo 11, lá de Provérbios 31. E a última forma de estudar a Bíblia, que eu acho que é uma das mais simples e mais comuns que você pode aplicar com muita facilidade no seu dia a dia, é por capítulo ou por livros. Por capítulo, gente, é muito importante, como eu já comentei assim por cima, você prestar bastante atenção em tudo, porque sempre tem coisinhas que podem, fazer toda a diferença do que a pessoa quis dizer, ou trazer lições muito profundas. E quando você for ler um livro, é super, super importante você dar uma olhadinha, lá se for uma bíblia de estudo, dá uma olhadinha no comecinho, lá fala sobre o autor, fala sobre as pessoas para quem eram destinadas aquele livro. E, por exemplo, no caso de Paulo, quando ele escreve para as várias igrejas de Corinto, dos Filipenses, as igrejas tinham suas peculiaridades, sabe? Às vezes eram muito brigões, às vezes estavam meio confusos, às vezes estavam muito perdidas, às vezes eram igrejas muito amorosas, muito receptivas. Então a carta ele escreve focado nas características da igreja. Então quando você lê aquele comecinho lá e entende como que era a igreja de Filipenses, o que Paulo queria dizer, onde ele estava, às vezes ele estava preso, às vezes ele estava num momento bom, às vezes estava viajando. Quando você entende o contexto que ele escreveu aquela carta, fica muito mais legal, mais interessante, mais fácil de entender. Tem até uns que tem um diagrama bem bacana, explicando no que se divide, como se organiza aquele livro. Isso vai te abrir a mente, vai ajudar muito, muito mesmo. Aí você faz os seus tópicos do que você entendeu e coloca do lado a referência de onde você tirou aquela lição. É bom você colocar referência, gente, porque a vida é muito interessante. Às vezes você passa por uma situação parecida com aquela, ou alguém te pergunta, ou você ouve na igreja e você, eu já estudei isso. Onde que tava? Aí tu pega teu caderninho e olha lá. Ah, ó, tava aqui. Espero demais que vocês tenham gostado, que tenha acrescentado na vida de vocês. E é isso aí. Beijinhos no coração, curtam, se inscrevam e compartilhem. Tchau, tchau!